E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E hoje a gente segue falando da filosofia no Renascimento, ainda pegando essa tradição neoplatônica, renascentista. Nos últimos vídeos a gente já falou sobre Marsilio Ficino e sobre Nicolau de Cusa, e hoje a gente começa a falar, e termina de falar também, porque vai ser só esse vídeo, de Pico della Mirandola, uma outra figura bastante importante e bastante emblemática até desse período. E bom, mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito desse vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, em primeiro lugar, vocês podem fazer uma doação pontual pela minha chave Pix, que está aí embaixo, pelo botão Valeu, que está aí também, ou por algum super chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. E além disso, vocês podem clicar nos links que tem aí na descrição, que são os links para comprar os livros do Reale. Você compra pelo mesmo preço pelo qual você compraria na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissãozinha em cima do valor. Então isso é muito bom, dá no mesmo para você e me ajuda bastante. Além disso, a melhor forma pela qual você pode me apoiar é o apoio no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você só dê R$2, o que pode parecer pouco dinheiro, como eu tenho a segurança de que vou receber aquilo todos os meses, já é uma ajuda grande pra caramba. Então, sinta-se convidado a apoiar. E além de você ficar super feliz com estar me ajudando, você também vai receber uma outra coisa muito legal, que é um agradecimento aqui no começo dos vídeos da história da filosofia. Então, eu gostaria de agradecer publicamente aqui ao Denício, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz, por serem os nossos 4 apoiadores atuais aí, firmes e fortes no Apoia-se. E bom, de novo, sinta-se convidado aí para apoiar também, e vamos para o vídeo. Bom, gente, como eu dizia, hoje o vídeo é sobre Pico della Mirandola. Então vamos lendo aqui o que o Reale tem a nos dizer, e aí a gente vai comentando em cima disso. A posição de Ficino, tão rica de ideias e temáticas, tem uma correspondência análoga na posição de Pico della Mirandola, nascido em 1463 e tendo morrido em 1494, apesar de suas numerosas diferenças e divergências. Então, enfim, assim como o Ficino reúne em si uma série de temas, fala sobre vários assuntos e tem várias ideias originais, aqui também no Pico a gente vai verificar um fenômeno parecido. Só que, enfim, isso não será um impeditivo para que eles discordem bastante em várias coisas. E aí o Reale vai listar aqui algumas novidades, algumas coisas interessantes, diferentes, que o Pico trouxe para a sua filosofia, principalmente com relação ao Ficino. Ele vai dizer que a primeira delas é com relação à magia e ao hermetismo. Ele agregou também a Cabala, cuja eficácia extraordinária exaltou. Vai ser o primeiro tema de que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Mas então a Cabala, esse sistema, essa doutrina mística judaica, vai ser incorporada no pensamento do Pico também, como mais um desses textos, mais uma dessas práticas, dessa tradição que vai desde o Moisés, passando pelo Hermes Trismegisto e todas essas coisas que a gente anda vendo. No Renascimento, como a gente já disse, é muito comum essa ideia de que todos esses autores pertenciam de algum modo a uma mesma tradição, ou que eram, de certa forma, profetas de uma mesma verdade, ou pessoas que estavam pregando coisas que tinham um fundo comum muito substancial, e que, portanto, conduziam ao mesmo lugar por vias distintas. E o Ficino não chega a falar de Cabala, mas o Pico della Mirandola, sim, ele já traz esse tema e incorpora dentro dessa salada de frutas do Renascimento. Então ele pega a magia e o hermetismo, que já estavam bastante difundidos, pensando aí principalmente no Marsilio Ficino, e que já tinham seu lugar no pensamento dessa época, e traz a Cabala para se agregar junto a eles dentro da filosofia dele. Além dessa questão da Cabala, o Reale diz aqui que o Pico quis também envolver Aristóteles no programa geral de pacificação doutrinária. E aí diz aqui que ele havia estudado o aristotelismo, sobretudo em Pádua. Então vejam, Aristóteles, a gente viu que nessa época sofre uma rejeição bastante significativa por causa dessa retomada dos diálogos platônicos. Essa primeira tradução da maior parte dos diálogos para o latim, do grego para o latim. Então
havia um entusiasmo muito grande com o pensamento de Platão. Né? Havia também entusiasmo com o pensamento de Aristóteles. A gente viu, né, a política foi traduzida, a ética, a Nicômaco foi traduzida. Então você tem textos importantes do Aristóteles sendo trazidos à tona, e outros textos também estavam sendo traduzidos, mesmo textos metafísicos, físicos. Essas obras que já circulavam antes também estavam sendo traduzidas aqui. Apesar disso, a preferência geral da época da Renascença foi o platonismo. Alguns autores vão defender que o Aristóteles é superior, alguns autores ainda também vão estar vinculados àquela tradição universitária da escolástica, então vão manter uma posição bastante aristotélica com vários temas também. Mas a gente sabe que, no geral, a gente vê muito platonismo, muita crítica a Aristóteles, muito retorno a Platão, né? A crítica, por exemplo, de que a escolástica colocou sobre a doutrina cristã, a escolástica, usando-se do aristotelismo, colocou sobre a doutrina cristã uma série de coisas a mais, né, que quebram, de certa forma, a simplicidade da doutrina cristã, né, da fé cristã. Então a gente vai ver muito desse tipo de crítica e, no fim das contas, esse tipo de coisa vai recair sobre Aristóteles de maneira geral. Então a preferência geral é por Platão no Renascimento. Apesar das exceções, como eu disse, né, principalmente nas universidades. Agora, notem que então o que o Pico vai fazer vai trazer Aristóteles para o jogo, também vai falar, pô, não, ele tem muito valor sim. Tem coisas muito aproveitáveis em Aristóteles, né? E vai trazer o Aristóteles também para esse plano, como ele disse aqui, de pacificação doutrinária, né? Então nessa ideia de sintetizar Platão e Aristóteles, né? Sintetizar todas essas doutrinas, mostrar que no fundo delas existe uma verdade comum sendo revelada, sendo manifestada. Ele vai trazer Aristóteles, não só dizer que ele tem coisas boas, mas incluí-lo nesse programa, nesse projeto. E, além disso, sentiu a necessidade de reagir contra os sintomas de um incipiente fenômeno de involução em sentido gramatológico, e, portanto, fortemente reducionista, que se manifestava em alguns humanistas, defendendo, assim, algumas conquistas da escolástica. Aí o Reale salienta aqui a importância nesse contexto da polêmica do Pico com Hermolau Barbaro. Mas vamos lá então. Então, nessa época, os textos do Aristóteles, como eu disse, estavam sendo estudados, né? Apesar de uma preferência geral por Platão, em muitos casos, a gente tem textos do Aristóteles sendo estudados. E só que o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma certa mudança de espírito com o qual se lida com os textos aristotélicos. A gente passa a ter uma certa cautela com relação às interpretações que se fez de Aristóteles e passa a tentar pegar o Aristóteles com instrumentos mais filológicos, né, preocupações mais textuais nesse sentido, e buscando, muitas vezes, né, purificar um pouco Aristóteles dessa carga interpretativa da tradição medieval, né, da escolástica e do neoplatonismo também. Até porque a escolástica tem muito de neoplatônica, mas assim, vocês entenderam, né? Então havia essa tendência, como ele diz aqui, gramatológica, né? Que certamente tem seus pontos positivos, mas o Pico ele vai defender que a escolástica tinha sim coisas boas na hora de abordar esses textos, né? Na hora de trabalhar esses temas vindos de Aristóteles, né? Vindos dessa tradição que já tinha seu modo de interpretar, que estava tentando ser deixada de lado agora, né, essa maneira de interpretar, mas o Pico ele vai defender que sim, há coisas boas na escolástica, né, há valor nessas interpretações que foram sendo feitas. E aí aqui, ele cita essa polêmica com o Hermolau Barbaro, não me lembro se a gente já falou dele agora, mas talvez a gente venha a falar depois, não me recordo. Mas ele é um peripatético, no sentido de que é um entusiasta de Aristóteles, só que ele é justamente um desses caras que faz a leitura mais filológica, né, que tenta se afastar da leitura escolástica desses textos, né? E aí o Pico vai ter então uma polêmica com esse cara, porque vai dizer que essas leituras ainda são em algo proveitosas. E, bom, pelo que a gente está vendo aqui, né, tanto com relação a Aristóteles quanto com relação à escolástica, a gente vê como a gente já consegue antever como o Pico é um espírito um espírito conciliador, né? Como ele gosta de pegar coisas bastante diferentes e reunir e ver o ponto positivo de todas elas, né? A gente vai falar mais disso depois, provavelmente. E, bom, além disso, o último item aqui que o
Reale cita é que o Pico manifestou o vivo desejo de que a reforma religiosa não se limitasse ao plano teórico, mas atingisse também a vida religiosa e retomasse a pureza dos costumes. Nesse sentido, foram significativas suas simpatias por Savonarola. Então, bom, né, a gente tem esse momento, né, de muitas ideias religiosas pouco ortodoxas, quando a gente considera a ortodoxia da Igreja Católica, né, surgindo, né, muitas críticas à Igreja, muitas propostas de reforma, muitas ideias contrárias ao espírito da Igreja Católica, né, à doutrina da Igreja Católica. E, bom, essas divergências, assim, em geral, tem muito a ver com questões doutrinárias, né, livre-arbítrio, hierarquia da Igreja, não sei o quê, essas coisas, mas o Pico vai defender que isso tem que ser trazido, né, essas discussões têm que ser trazidas também para o âmbito prático, né, para o âmbito da própria vida religiosa, né, não simplesmente ficar especulando sobre ideias, sobre Deus, sobre a igreja, não sei o quê, e isso não ter nenhuma influência na vida das pessoas. A folha branca que eu tinha colocado aqui na tela para iluminar tinha saído. Bom, então, e aí, beleza. Então, feita essa introdução com esses temas mais gerais, o Reale vai dedicar agora o resto do capítulo sobre o Pico para falar de dois temas, principalmente, né? Primeiramente, o tema da Cabala e o tema da dignidade do homem, que é muito interessante também. Vamos começar pela questão da Cabala. Como Pico entendia a Cabala e como considerava poder inseri-la em seu plano de conciliação geral entre religião e filosofia. Então, para que serve esse negócio, né, no pensamento do Pico? A Cabala é uma doutrina mística ligada à teologia judaica, sendo apresentada como revelação especial feita por Deus aos hebreus, a fim de que pudessem conhecê-lo melhor e melhor pudessem entender a Bíblia. Então a Cabala, como ele diz aqui, né, é uma doutrina mística, né, um método místico também a gente poderia dizer, que fala justamente a respeito da nossa relação com Deus, né, como é que a gente consegue se ir ascendendo de algum modo e chegar a ele de algum jeito, né? Enfim, isso basicamente é a descrição de qualquer tipo de mística, né? Mas aqui no caso uma mística ligada especialmente à teologia judaica, mas que é algo que é revelado por Deus, como ele diz aqui, né? Por Deus aos hebreus, de modo que os hebreus pudessem se aproximar mais dele, se aproximar melhor da leitura da Escritura. E aí, nesse sentido, a Cabala conjuga esses dois aspectos. Um aspecto teórico-doutrinário, que, entre outras coisas, comporta uma particular interpretação alegórica da Bíblia, e um aspecto prático-mágico, que se desenvolve tanto por uma forma de auto-hipnose voltada para concretizar a contemplação, como por uma forma muito próxima da magia, fundada no suposto poder sagrado da língua hebraica e no poder proveniente dos anjos oportunamente invocados, bem como os 10 nomes que indicam os poderes e atributos de Deus, chamados Sefirot. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Então tem um aspecto teórico e um aspecto prático, vamos dizer assim, mágico, como o Reale coloca na Cabala. Do lado doutrinário, a gente vai ter justamente vamos falar assim, a metafísica que vai sustentar essa relação do homem com Deus, né? E a relação do homem com a revelação e tudo mais. E aí uma das consequências dessa visão que vai ter de fundo da Cabala é uma leitura alegórica da Bíblia, né? Então a gente vai ver cada um desses sefirá, vai ter uma correspondência às vezes nos patriarcas, em coisas que acontecem na Bíblia, em figuras da Bíblia e tal. Então vai ter um jeito de olhar para a Bíblia de modo que a Bíblia vai dizer um pouco mais do que ela diz explicitamente. Uma vez que você conhece esses mistérios da Cabala, sabe como funciona, né? Conhece essa metafísica de fundo e pratica esse aspecto mágico que ele mencionou agora há pouco, você vai conseguir fazer uma leitura alegórica onde certos mistérios que antes estavam ocultos vão ser trazidos à superfície na sua leitura da Escritura. Então tem esse aspecto teórico-doutrinário e também tem esse aspecto mágico, que aí o Reale coloca aqui como uma forma de auto-hipnose, voltada para concretizar a contemplação como uma forma muito próxima da magia. Então essas duas coisas, uma espécie de auto-hipnose por um lado e também algo muito próximo às práticas mágicas por outro. Que, enfim, estão justamente fundamentadas, então,
no poder sagrado da língua hebraica. Né? Então a língua hebraica tem um poder sagrado por si. É a língua pela qual Deus fez a revelação toda e tal, né? Pegando ali o Antigo Testamento, né? O povo hebreu. Então, natural que essa língua tenha algo de especial. Né? E no poder proveniente dos anjos oportunamente invocados. Então também tem essa dimensão dos anjos também. Bem como dos 10 nomes que indicam os poderes e atributos de Deus chamados Sefirot. Sefirot. Eu não sei exatamente, acho que é Sefirot mesmo, né? A gente lê isso aqui, tende a ler meio com francês, né? Alguma coisa assim. Mas Sefirot. Eu vi as pessoas na internet falando Sefirot, então eu vou dizer Sefirot, mas eu não entendo tanto disso, então desculpa qualquer coisa. Sefirot é o plural de Sefirá, e Sefirá são justamente cada um desses atributos, né? Desses 10 nomes que indicam 10 atributos de Deus, que são meios pelos quais Deus criou o mundo e continua até hoje governando o mundo. Né? É como se Deus fosse isso, pelo que eu pude pesquisar, é uma analogia que se usa na Cabala também. Tem uma espécie de feixe de luz branca, que uma vez que atinge o prisma, se refrata, né? E se separa em várias cores diferentes. Né? Então a ideia seria mais ou menos essa por detrás. Né? Quer dizer, Deus é uno, mas ele se revela, né, através dessas 10 Sefirá, dessas 10 Sefirot. E, bom, então através de cada uma dessas Sefirá, ele cria o mundo e o governa também, uma vez que ele está criado. E através justamente do conhecimento dessas Sefirot, a gente consegue ter uma ascensão mística. Né? Honestamente, eu não conheço nenhum detalhe a mais do que isso, nunca parei para estudar a Cabala, apesar de parecer um tema interessante, nunca me debrucei sobre isso. Bom, e aí o Reale fala aqui sobre a Cabala. Né? A Cabala é de origem medieval, apresentando influências helenísticas, em certos aspectos manifesta em espírito análogo ao dos escritos herméticos, dos oráculos caldeus e do orfismo. Porém, seus fundadores a fizeram remontar à mais antiga tradição hebraica. Então o Reale vai dizer aqui que a Cabala tem origem medieval, salvo engano ali século XII, século XIII, alguma coisa por ali. Mas os autores que falaram da Cabala em nenhum momento disseram que estavam criando aquilo, né? Mas atribuíram aquilo a uma tradição mais antiga. Então, o próprio Pico, por exemplo, seguia essa interpretação de que a Cabala derivava de uma tradição muito mais antiga. E ele vai dizer aqui, né, que ele considerava que a Cabala remontava verdadeiramente à antiga tradição, até mesmo a Moisés, que a teria transmitido oralmente sob forma de iniciação esotérica. Né? Então, vejam, né, por mais que isso haja registros disso a partir ali do século XI, século XII, alguma coisa assim, registros, vamos dizer assim, explícitos, existe essa ideia de que, na verdade, foi o Moisés que trouxe isso à tona. Provavelmente Deus revelou a Moisés, e Moisés foi passando isso, transmitindo isso oralmente, né, como uma forma certamente de guardar ali aquele ensinamento e não colocar no papel para todo mundo saber como é que é. Então, desde aquela época, então, isso supostamente veio sendo trazido e só ali na Idade Média foi escrito, né, foi colocado no papel de fato. Mas, bom, isso é o que os cabalistas, os que estão ali envolvidos com a Cabala, acreditam. Né? Mas o Reale diz aqui que é de origem medieval. Eu não vou entrar nesse mérito, obviamente. Por esse motivo, né, já que é uma tradição que veio de Moisés, etc., etc., Pico dedicou-se intensamente ao estudo da língua hebraica, além do árabe e do caldeu. Então a ideia dele era poder estar em contato com todos esses textos, né? Poder aproveitá-los o máximo possível. Né? Ele estudou isso aí porque sem o conhecimento direto do hebraico não se pode praticar a Cabala com eficácia. Pelo motivo que, segundo as convicções dos sustentadores da Cabala, as letras e os nomes hebraicos teriam um poder especial, enquanto refletiram tanto a natureza espiritual do mundo como a linguagem criativa de Deus. Então, essas Sefirot, elas são descritas com nomes hebraicos, né? Nomes que aparecem até na escritura, e, bom, são nomes sagrados. São nomes sagrados porque é justamente através dessas coisas que Deus criou o mundo, né? Através dessas potências, desses poderes dele.
Então vejam, né? É claro que tem algo de muito elevado nisso, isso confere um valor sagrado à própria letra hebraica que tá sendo manuseada aí para expressar esses mistérios. Então as letras e os nomes hebraicos têm esse poder especial, justamente porque eles refletem a natureza espiritual do mundo e que por sua vez foi criado por Deus, né, através dessas realidades, né? Então, claro, isso não é nem um pouco dispensável, né, se a gente adota essa perspectiva. Bom, e aí o Reale diz que somente nessa ótica é que se podem entender as famosas 900 teses inspiradas na filosofia, na cabala e na teologia, apresentadas por Pico, nas quais deveriam se unificar aristotélicos e platônicos, filosofia e religião, magia e cabala. Então ele junta tudo isso, dizendo que é possível, enfim, essas coisas são conciliáveis, bem nesse espírito do renascimento que a gente já cansou de mencionar por aqui. Algumas dessas teses foram julgadas heréticas e condenadas. Em consequência disso, Pico sofreu uma série de contrariedades, sendo inclusive preso na Savoia, quando fugia para a França. Aí depois ele foi libertado e tal, não sei o quê. Então vejam, né, ele arrumou muitas complicações por causa dessas tentativas de juntar coisas tão ou que a gente tende a tomar como tão heterogêneas na filosofia dele, né? Bom, aí ele diz aqui: o discurso sobre a dignidade do homem, que se tornou muito famoso e que permanece um dos textos mais conhecidos do humanismo, devia constituir a premissa geral das teses. Então essas teses com as quais ele se complicou são introduzidas justamente por esse texto, que é um discurso sobre a dignidade do homem, do Pico della Mirandola, e é um texto que deixa transparecer bastante essa tendência conciliadora dele, que a gente viu aqui agora, né? Que a gente está vendo aqui agora, mas também deixa transparecer a antropologia dele, né? Como é que ele via o homem. E isso é bastante relevante, dado que a gente está falando do humanismo, né? A gente está falando de um contexto, de um clima humanista, de valorização do homem e tal, de entender o homem como um microcosmo, valorizá-lo nas suas potências por causa disso e tal. Então é interessante ver como que ele vai entender essa dignidade do homem, que, como o Reale diz aqui, é um dos textos mais conhecidos do humanismo. E, de fato, né, quando eu fiz a matéria de filosofia moderna na graduação, eu realmente, assim, o único texto do humanismo que eu li, aliás, não foi o único não, mas foi o primeiro texto do humanismo que o professor passou para a gente ler, o professor Danilo Marcondes, inclusive, que ele passou foi justamente o discurso sobre a dignidade do homem, que é um texto muito legal, assim, eu recomendo vocês lerem, e a gente vai falar aqui um pouco sobre o conteúdo dele agora. Mas então ele, de fato, expressa bem o espírito dessa época, né? É bom a gente ter isso em mente. Bom, a doutrina desse grandioso manifesto sobre a dignidade do homem é apresentada como derivação da sabedoria do Oriente, desenvolvendo-se particularmente de uma sequência de uma sentença do Asclépio, que é uma das obras atribuídas ao Hermes Trismegisto. E a frase da qual parte o discurso sobre a dignidade do homem é o seguinte: Magnum miraculum est homo. Um grande milagre é o homem. E basicamente o texto todo acaba sendo sobre isso. Eis as afirmações explícitas do nosso autor. Abre aspas, Pico della Mirandola falando agora. Li nos escritos dos árabes, venerando os padres. Ele está falando como venerando os padres, né? Então, li nos escritos dos árabes, venerando os padres, que Abdallah Sarraceno, interrogado sobre o que lhe parecia admirável neste palco do mundo, respondeu que não percebia nada de mais esplêndido do que o homem. E com essa afirmação concorda o famoso dito de Hermes: grande milagre, ó Asclépio, é o homem. Isso que tem bem na introdução, né? Então vejam, né, isso aparece como sendo algo derivado do Oriente, né, essa questão do hermetismo e tal, que se atribuía justamente a uma tradição que nesse sentido não era exatamente europeia, né, mas era um pouquinho mais para lá. Mas por que o homem é esse grande milagre? Né? É o que é natural que a gente se pergunte agora. Né? A explicação de Pico é a seguinte: todas as criaturas são ontologicamente determinadas a ser aquilo que são e não outra coisa.
em virtude da essência precisa que lhes foi dada. Então, isso é uma intuição bastante fundamental, né? Acho que para toda teoria metafísica, né? Para todo o discurso que se queira fazer sobre a realidade, que é de que cada coisa é cada coisa, né? E que as coisas não se confundem em suas naturezas. Então, exemplos de sempre, porque é o que está perto aqui de mim. O copo é o copo não é o celular com o qual estou gravando esse vídeo. A caneca da Academia Atlântico é a caneca da Academia Atlântico, que é diferente do copo, que por sua vez é diferente do celular que eu estou usando para gravar o vídeo. Então as coisas têm naturezas discrepantes e são ontologicamente determinadas por elas. No caso do meu celular, por exemplo, eu não posso fazer várias coisas que eu posso fazer com a caneca da Academia Atlântico. Eu posso botar água na caneca da Academia Atlântico. No meu celular eu não posso, porque ele é um celular. A natureza dele determina o que eu posso e o que eu não posso fazer com ele. Eu posso colocar água dentro do meu celular, mas ele vai quebrar, né? Ele vai estragar. Então a gente sabe que isso não é adequado ali para se fazer com o telefone. Da mesma forma, eu posso gravar um vídeo com o meu celular, como eu estou fazendo agora, mas eu não posso gravar um vídeo com a caneca da Academia Atlântica. Eu não posso posicioná-la assim, olhando para mim, de modo que capte a minha imagem e assim eu consiga jogar no computador, editar e postar no YouTube. Então, cada coisa é cada coisa, e cada coisa sendo o que cada coisa é, a gente tem nela delimitadas todas as suas potencialidades, as suas capacidades. Então todas as criaturas são ontologicamente determinadas a ser aquilo que são e não outra coisa, em virtude da essência precisa que lhes foi dada. Então a xícara não pode ser, aliás, a caneca não pode ser o celular não pode ser o copo, que não pode ser um cachorro, que não pode ser uma árvore e assim por diante. Essas coisas são coisas diferentes por natureza. Já o homem, único entre as criaturas, foi posto no limite entre dois mundos. Uma ideia que a gente já está vendo aqui principalmente desde o Marcílio Fitino. O homem foi posto no limite entre dois mundos, com uma natureza não pré-determinada, mas constituída de tal modo que ele próprio se plasmasse e esculpisse segundo a forma pré-escolhida. Então, vejam, a gente tem uma ideia aqui de que o homem não tem uma natureza pré-determinada. Mas o homem é constituído de um modo tal, a natureza do homem é constituída de tal modo que é como se ele não tivesse uma natureza específica. Ele não tem uma pré-determinação, de modo que ele pode alcançar uma série de determinações, sendo nesse sentido ilimitado. Inclusive isso é uma coisa que todo mundo comenta quando vai falar desse texto. Isso tem um pouco um cheiro de um certo existencialismo, aquela ideia de que a existência antecede a essência, a existência precede a essência. Isso a gente consegue ver algo de análogo aqui, pelo menos. Eu nunca estudei o existencialismo com muito detalhe, então assim, também não saberia dizer em que medida corresponde. Mas a gente vê uma ideia muito clara aqui, que o homem existe, mas ele não é algo específico. Ele não tem uma natureza determinada de modo que ele não possa ser outras coisas. Não, ele pode escolher as formas que ele vai adquirir. Segundo a forma, ele pode se plasmar e se esculpir de acordo com uma forma pré-escolhida. Então ele tem esse horizonte de liberdade, que é uma liberdade ontológica, uma liberdade de ser outras coisas. Assim, o homem pode se elevar à vida da pura inteligência e ser como os anjos, podendo até mesmo elevar-se mais acima. Então o homem pode buscar se assemelhar com várias coisas, inclusive com os anjos, que são uma natureza superior, pode buscar se assemelhar a eles, inclusive pode ultrapassá-los. Então veja, o homem não está limitado por essa escala ontológica angélica, como se fosse um degrau inalcançável. O homem ele tem certa transitoriedade entre as realidades do mundo. Desse modo, a grandeza e o milagre do homem estão no fato de ele ser artífice de si mesmo, autoconstrutor. Então esse é o milagre do homem, essa possibilidade de ser, de vir a ser coisas que ele não é. Diferente das outras coisas que não vêm a ser coisas que elas não são. Eis o belíssimo discurso posto por Pico na boca de Deus e imaginando como dirigido ao homem recém-criado. Então ele tem um trecho do discurso sobre a dignidade do homem que é justamente uma fala de Deus para Adão. Deus falando com Adão e exaltando e descrevendo a natureza dele. Deus supostamente diria assim: eu não te dei, Adão, nem um lugar determinado, nem um aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa só tua, para que obtenhas e conserve o lugar, para que obtenhas e conserves o lugar, o aspecto
e as prerrogativas que desejares, segundo tua vontade e teus motivos. Então veja, Deus não teria dado para Adão, segundo o Pico, né, um lugar determinado no cosmos, nem um aspecto próprio, né, uma forma própria, um eidos próprio, nem qualquer prerrogativa só tua. Né? Então não há nada do homem que seja, você é um homem, portanto você deve ser dessa forma aqui. Né? Você deve ter essa configuração, deve se comportar de uma determinada forma, se aproximar desse tipo de realidade, buscar um certo fim. Né? A natureza do homem não está limitada aqui por uma forma, segundo ele. E justamente, né, Deus não teria dado isso para Adão justamente para poder, para que tu, ó Adão, obtenhas e conserves o lugar, o aspecto e as prerrogativas que desejares. Então o homem ele pode, segundo o Pico, e de acordo com o Pico, era isso que tinha na cabeça de Deus também, o homem pode buscar o seu lugar. Né? Deus não deu um lugar para que o homem pudesse buscar um lugar. Né? Deus não deu uma série de prerrogativas para que o homem pudesse buscar suas próprias prerrogativas e assim por diante. Suas vontades, seus motivos, enfim. A natureza limitada dos outros está contida dentro das leis por mim prescritas. Mas tu, Adão, determinarás a tua natureza sem estar constrito por nenhuma barreira, conforme teu arbítrio, a cujo poder eu te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo, para que daí tu percebesses tudo o que existe no mundo. Não te fiz celeste nem terreno, mortal nem imortal, para que, como livre e soberano artífice, tu mesmo te esculpisses e te plasmasses na forma que tivesses escolhido. Né? Então, vejam, né? Nem mortal, nem imortal, nem terreno, nem celeste. Né? O homem está justamente nesse meio, porque ele não é nem o que está em cima, nem o que está embaixo. Mas ele pode vir a ser essas coisas. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são brutas, e poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Então, ainda assim, você vê que a porta está aberta aí, né? Para subir ou para descer nessa escala. E claramente o Deus do Pico coloca uma preferência aí, né? Não é como se fosse indiferente se o homem se conformasse com aquilo que está acima ou se conformasse com aquilo que está abaixo, né? Coloca isso claramente em termos de degeneração e de regeneração. O homem pode se regenerar nas coisas superiores e pode se degradar nas inferiores, né? Então, se degenerar, né, como ele coloca aqui. Então, vejam, né, também não é uma coisa... Parece ter um juízo de valor por detrás disso mesmo assim, né? Não é só um faz o que tu queres porque pode, né? Existe algo mais adequado que é se elevar, né, se assemelhar àquilo que está mais acima na hierarquia da realidade, né? Enfim, apesar do homem não ter essa natureza própria de acordo com o Pico. Bom, aí fecha aspas, então não é mais Deus falando. Aí volta o Reale. Este é um verdadeiro e próprio manifesto do pensamento humanista renascentista em sua globalidade. Vejam, né? Esse texto, somado às coisas que estão ditas nas outras partes desse livro, são de fato um bom resumo do que é a visão renascentista das coisas, né? Em termos de posição do homem, né? Pelo menos no sentido de que o homem tem uma posição especial no cosmos, e também, né, no sentido de todas essas coisas que estão sendo trazidas à tona, né? A magia, a cabala, várias escolas filosóficas, a escolástica, o aristotelismo, o neoplatonismo, o hermetismo, tudo isso está se conglomerando aqui no pensamento desses caras, né? E esse discurso do Pico é justamente uma expressão muito, muito fiel disso, né? E é claro que tem as suas particularidades do Pico. Eu ia falar, sei lá, qual que é o adjetivo referente a Pico? Piquianas, sei lá, piquistas, as suas particularidades do Pico, mas que, como a gente vê aqui, está permeada muito por esse espírito que a gente já viu nos outros autores e já mencionou que existe em autores que a gente ainda vai ver. Então é um bom manifesto desse pensamento humanista na sua globalidade. Portanto, enquanto os seres humanos nada mais podem ser além de brutos, e os anjos somente anjos, aliás, acho que eu falei seres humanos, foi mal. Portanto, enquanto os seres brutos nada mais podem ser do que brutos, e os anjos só podem ser anjos, já no homem existe o germe de cada vida. Né? Então, os seres brutos, seres irracionais, né? Os animais não humanos, né? As plantas e assim por diante. Né? Isso aí tá tudo pré-determinado e não pode fugir à sua própria natureza. Da mesma forma o anjo não pode se encarnar, se materializar e se assemelhar quanto mais ele quiser a uma pedra, né? Se deixar levar pelo corpo porque ele não tem corpo.
Mas no homem existe um germe de cada vida, né? Tanto da vida angélica quanto da vida vegetal, da vida mineral e assim por diante. É interessante que então isso é uma espécie de explicação que parece estar no fundo dessa concepção, né? Existe uma ideia de germe aí presente no homem. E conforme o germe que o homem cultivar, ele se tornará planta, animal racional ou anjo, e até mesmo, se não estiver contente com todas essas coisas e recolher-se em sua unidade mais íntima, então, tornado um só espírito com Deus, a solitária névoa do Pai, aquele que foi posto acima de todas as coisas, estará acima de todas as coisas. Então, existe um germe de cada vida no homem, ele pode se assemelhar com o que ele quiser da realidade entre as criaturas, mas também ele pode se assemelhar a Deus. Né? Também existe um germe divino no homem. Pelo que parece é o que parece estar por detrás do que o Pico diz pra gente aqui. Né? Em conclusão, como se pode ver, somente no contexto mágico hermético e cabalístico é que se pode entender a célebre mensagem de Pico della Mirandola. E somente considerando essa ótica é que se pode entender a especificidade e a peculiaridade do humanismo renascentista e, portanto, sua diferença em relação ao humanismo medieval e as outras formas posteriores de humanismo. Então vejam que, de novo, né, aqui a gente tem várias características dessa época concentradas, né, que a gente não via desse jeito nem no humanismo que veio antes, nem no humanismo que veio depois. Né? De fato, se na Idade Média você tinha uma centralidade do homem, né, ela não era colocada nesses termos. Né? E se no futuro virar também virar humanismos também, né, também virar essa centralidade do homem, ela também se colocará em termos diferentes. Né? Apesar de, como a gente está vendo aqui, o existencialismo ter algo de muito próximo com isso que o Pico está dizendo. Né? Inclusive tem aquele texto do Sartre muito famoso, né, que é o existencialismo é o humanismo. Enfim, eu tenho vontade, eu nunca li esse texto, né, um dos pecados aí de estudante de filosofia, eu já deveria ter lido esse texto, não li, mas de todo modo, enfim, a gente vê como essa ideia do humanismo surge outras vezes com configurações mais diferentes ou com configurações mais próximas a essa que a gente está vendo aqui nessa época. Mas bom, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente fala do último autor dessa nossa sequência neoplatônica da Renascença, que é o Francesco Patrizzi, ou Francisco Patrizzi, como o Reale traduz aqui. Tá? Então, obrigado por terem assistido. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente por todas as vias que eu sempre peço para vocês apoiarem. Além disso, não se esqueçam de clicar no like aí embaixo, comentar alguma coisa, inscrever-se no canal e o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é absolutamente o mais importante de tudo. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.